seja Deus. Que seja abençoado por Deus, que seja agraciado por Deus, que Deus dê muita saúde, paz e esperança no coração de cada uma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, abra a nossa Bíblia, louvado seja Deus, no livro de Romanos 15. Aleluia. Louvado seja Deus. Romanos 15. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Louvado é engrandecido é teu nome. 15:4 diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Santo Deus, Deus poderoso, Pai da glória, santo é teu nome. Aleluia. Romanos 15:4 diz assim: porque tudo quanto dantes, 15:4, louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim para nós: porque tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela a paciência e a consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Aleluia. Aqui no verso, no mesmo 15:13 diz assim: ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança e virtude pelo Espírito Santo. Amém. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, nós vemos aqui pela palavra do Senhor que o nosso Deus escreveu dentro do começo, louvado seja Deus. Ele fala que é para todos nós termos a paciência, para que nós todos temos conhecimento, para que nós possamos ter a sabedoria, para que nós possamos, assim, a cada dia, aprender mais do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala para nós, em João, para nós examinar as Escrituras, porque delas tem a vida eterna. Então, a Bíblia, irmão, é uma palavra cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, cheia de consolação, cheia de esperança, cheia de virtude, cheia de gozo, cheia de bondade, cheia de sonho. Louvado seja Deus. Aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, louvado seja Deus, está tudo escrito na palavra do Senhor. Se nós examinar a Escritura, irmão, dentro lá do começo da palavra do Senhor, que fala em Gênesis, que Deus, Ele fez tudo pela tua palavra, tudo pela tua sabedoria. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, Deus fala aqui, louvado seja Deus, para que nós possamos entender um pouco da palavra do Senhor. Ele falou através dos seus profetas, através dos seus atalaia, louvado seja Deus, falou através da sua sabedoria e deixou para cada um de nós, para que nós possamos examinar. Louvado seja Deus. Então aqui eu quero ler para os irmãos aqui, louvado seja Deus. Primeiramente Deus fala de um sonho, louvado seja Deus, fala o sonho de José. Aqui no Gênesis 37 diz assim: sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. Louvado seja Deus. Então, irmãos, às vezes nós temos sonhos, às vezes nós temos algo que Deus passa para nós, louvado seja Deus. Eu tenho falado muito nisso, irmãos, que às vezes nós vamos contar para aqueles ímpios, vamos falar para aquelas pessoas que não entendem o sonho que nós temos, que não quer entender aquilo que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. E aí que Deus entra com as providências, aí que Deus entra
com a sabedoria, aí que Deus, Ele mostra para nós que Ele é um Deus, que Ele está no controle da nossa vida. E hoje não é diferente, irmãos. Se nós consultar a palavra do Senhor e entrar dentro das Escrituras e ver quão grandes coisas que Deus tem feito para nós, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero, irmãos, aqui também falar de uma promessa no livro de Josué, louvado seja Deus, no capítulo 14. Eu tenho lido essa palavra, eu gosto dessa palavra, irmãos. Essa palavra é uma palavra para nós ver quando a palavra do Senhor, ela vem adicionada a um homem e a uma mulher, ela se cumpre na nossa vida, ela se cumpre em nosso querer, ela se cumpre naquilo que nós afirmamos na palavra do Senhor. Aqui está uma promessa que Moisés fez para Caleb e Josué, louvado seja Deus. Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jafané, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por mim, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea a espiar a terra, e eu trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Então, irmãos, é que como a palavra do Senhor fala, né, uma promessa, louvado seja Deus. E o homem de Deus, Moisés, chegou ali a Josué e a Caleb e falou que eles iam herdar a terra prometida. Nós sabemos pela palavra do Senhor, aqueles que saiu do Egito, louvado seja Deus, da idade de 40 anos para trás, não chegou na terra prometida. Por quê, irmãos? Porque não creu na palavra do Senhor, não creu na palavra do homem de Deus, louvado seja Deus. E nós vemos, irmão, que até herdar a terra prometida, quantos morreu no deserto, quantos parou no deserto, louvado seja Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Deus tem um plano de salvação na minha e na tua vida, louvado seja Deus. E muitas vezes nós achamos que estão difícil, louvado seja Deus, e paramos no meio do caminho. E Deus não quer isso para a minha vida, não quer isso para a vida de nenhum irmão que se perda, porque a partir de quando nós chegamos na presença do Senhor, que nós fomos batizados e cremos, louvado seja Deus, Deus já tem o seu nome escrito no livro da vida. Então eu creio que nós só temos que seguir, nós temos que caminhar na presença de Deus, porque o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o momento é de Deus, e somente Deus, Ele sabe o desejo do meu coração, do coração de cada irmão, louvado seja Deus, o que o irmão passa, o que a irmã passa, louvado seja Deus, mas creia, irmãos, que Deus está no controle. Deus, Ele tem assim um plano muito grande para assim herdar, para que nós possamos alcançar os objetivos da nossa vida, louvado seja Deus. A partir que nós entramos na casa do Senhor, nós temos que parar, nós temos que olhar pela palavra de Deus, porque se Deus escreveu aqui, irmão, não importa a palavra que seja, importa que está escrito, que Deus permitiu para escrever. É a mesma coisa, irmãos, eu creio assim, quando um pregador vem pregar, pode ser um homem, um pregador de nome, pode ser aqueles que muitas vezes não têm uma leitura, mas ele abre a palavra e Deus fala a tua igreja, fala ao teu povo, Deus dá uma sabedoria
louvado seja Deus, que nós não entendemos, louvado seja Deus. No livro, louvado seja Deus, tem uma passagem, no livro de Eclesiastes, tem uma passagem, diz assim, né, que ali vi uma cidade tão grande, vi uma guerra tão grande contra uma cidade, louvado seja Deus, mas ali, aqueles homens entraram em pânico, louvado seja Deus, mas ali tinha um homem, que ele era pobre, mas ele tinha uma sabedoria tremenda, ele tinha uma sabedoria que era de Deus, louvado seja Deus, e ali fala que ele livrou aquela cidade da mão dos inimigos. A Bíblia fala que aquele homem, louvado seja Deus, ali ele não tem, louvado seja Deus, ele não tem o nome assim escrito na sabedoria, mas aquele homem livrou aquela cidade, louvado seja Deus, da guerra, louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra do Senhor, irmão, ela é cheia de sabedoria, ela é cheia de entendimento, louvado seja Deus. No Salmo 119, 105 diz assim, né, lâmpada para o meu pé, lâmpada para, deixa eu ler aqui, irmãos, o que está escrito, louvado seja Deus, que Santo Deus poderoso, Pai da glória, santo é o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, porque só Ele pode, louvado seja Deus, grande Deus, trazer essa sabedoria, santo Deus. Salmo 119, 5 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, louvado seja Deus. Então nós vemos, irmão, que a palavra é tudo, a palavra ela vem iluminar a nossa, louvado seja Deus, vem iluminar o nosso caminho, vem iluminar o nosso entendimento, louvado seja Deus, a partir, irmãos, que nós deixamos, louvado seja Deus, o Espírito Santo falar em nossas vidas, em nossos corações, porque só assim Ele pode nos consolar, Ele nos pode livrar das angústias do dia a dia, porque, irmão, nós estamos vivendo num tempo, louvado seja Deus, que as angústias e as tribulações estão aí, irmãos, louvado seja Deus, nós estamos chegando no fim, louvado seja Deus, dentro dos tempos passados, a palavra do Senhor fala que o fim virá, louvado seja Deus, e muitas vezes nós não damos confiança, mas se nós olhar pelas Escrituras, irmãos, o fim está chegando, a cada dia nós chegamos numa parte assim, que nós vemos tantas coisas, louvado seja Deus, principalmente quando a gente lê um jornal, louvado seja Deus, começa a ouvir jornal, é coisa terrível, é coisa que é somente Deus para dar essa graça, essa bondade, essa misericórdia, para que os homens e mulheres de Deus ainda ora, ainda busca, ainda intercede para aqueles que estão lá fora, porque aqueles que estão lá fora, louvado seja Deus, é difícil chegar na presença do Senhor, e nós que estamos na presença do Senhor, nós temos que orar, pedir a Deus, pedir a Jesus Cristo que intercede, porque só Ele pode interceder, só Ele pode trazer aqueles que estão lá fora, louvado seja Deus, e se nós orar e pedir de coração, louvado seja Deus, eu creio assim que Deus, Ele pode trazer, Ele pode livrar o homem, Ele pode livrar a mulher, louvado seja Deus, da perdição, porque somente Deus, com a tua bondade e misericórdia, pode livrar homens e mulheres. Aqui, irmãos, louvado seja Deus, eu estava lendo, louvado seja Deus, no velho mundo, quando Deus acabou, a palavra do Senhor, ela só tem 6 capítulos, louvado seja Deus, escrito. No 7º capítulo já começa esse tempo que nós estamos, louvado seja Deus. Naquele tempo, Deus, assim, foi usado Noé, um homem de Deus, para livrar o povo, que o povo estava na perdição, conforme a palavra do Senhor, que os homens não se entendiam, louvado seja Deus, os homens
guerreiro, catava os cristãos, louvado seja Deus, e que coabitavam. Então Deus viu que a corrupção estava tão grande, que a humanidade estava tão depravada, louvado seja Deus, que Deus queria acabar com a humanidade, louvado seja Deus. Mas ali já é tudo, né, dirigido por Deus, porque Deus falou assim, que viu um homem, Noé, que ele era justo, andava com Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que Noé tinha 300 anos, quando acabou, louvado seja Deus, o mundo passado. Então Noé ainda viveu 305 anos nessa geração que nós estamos. Então assim, irmão, nós somos, eu creio assim, que nós somos geração de Noé, porque quem salvou, louvado seja Deus, daquele mundo para trás, só foi Noé e os filhos dele e a esposa, que a Bíblia relata. Então nós somos geração de Noé para frente, louvado seja Deus. E Deus, ele tem conservado o povo dele, louvado seja Deus. Nós sabemos que no mundo passado acabou tudo, louvado seja Deus, somente viveu aquilo que Deus quis que vivesse, louvado seja Deus. Mas pela misericórdia e a bondade de Deus, Deus vem falando com os seus servos, vem falando com os profetas, vem falando pela sua palavra. Jesus vem na terra ensinando os homens como poderia se salvar, como poderia se chegar à vida eterna, louvado seja Deus. E cada dia, irmãos, estamos aprofundando, louvado seja Deus, nos fins, louvado seja Deus. A Bíblia fala, né, que nos final do tempo haverá rumor, temor de terra, rumor, guerra, intriga entre os irmãos, entre homens e mulheres. Nós estamos nesse fim, irmãos. Se nós parar e olhar, nós vemos que cada dia o homem ele está deixando o coração endurecer, o coração corromper. Então Deus, eu creio assim, que Deus ainda tem alma para salvar ainda. Por isso que Deus não destruiu este mundo. Mas quando chegar o tempo, louvado seja Deus, e vai chegar, muitos não acreditam, mas vai chegar o tempo que Deus vai tirar todo este povo da terra, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que aqueles que ficar, vai ter muito horror, muita angústia, tribulações, aí que vai vir o fim ainda. Então nós estamos no começo, louvado seja Deus. E eu creio que quando Deus fala, louvado seja Deus, é porque Deus, ele está avisando o teu povo, ele está avisando a tua igreja, ele está avisando ainda que tem um povo a se salvar, louvado seja Deus. Então, nós temos que chegar a Deus, nós temos que clamar o Senhor, nós temos que interceder, louvado seja Deus, para que Deus tenha a misericórdia, tenha a bondade de nos salvar, louvado seja Deus. Então eu creio, irmãos, que a palavra do Senhor, ela vem de encontro à minha vida, ela vem de encontro aos irmãos, ela vem de encontro àqueles que necessitam de uma palavra. Então as Escrituras, ela diz que tudo que foi escrito é para que nós possamos meditar, é que nós possamos entender os mistérios de Deus, louvado seja Deus. É que nós possamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas, porque eu creio, irmãos, que há muito ainda de nós ver nessa terra aquele que viver, louvado seja Deus. Uns já têm, né, uma certa idade, nossa geração ainda vai chegar, louvado seja Deus, e vai passando, passou a geração do meu avô, a geração do meu pai, está na minha geração, está na geração dos meus filhos. Então eu creio, irmão, que a geração vai ter que aprender, vai ter que andar neste mundo, louvado seja Deus, porque tempos difíceis virá. E quando esse tempo chegar, esteja preparado para vencer, louvado seja Deus. Porque se nós vencer em Cristo Jesus, somos especial, somos abençoados por Deus. Então eu creio assim, irmãos, louvado seja Deus, aqueles que têm filho, louvado seja Deus, traz para a casa do Senhor, pede para vir, louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala para nós, né, com força e nem violência, pelo Espírito. Muitas vezes, irmão, nós oramos e pedimos, e muitas vezes nós também insistimos na oração e ficar, Senhor,
traz meu filho para a tua casa, para ouvir a palavra. E às vezes, né, jovem, muitas vezes, fica com o coração duro, não quer vir. Mas a gente, muitas vezes, nós temos que parar e só orar e pedir que o tempo de Deus vai chegar. E falar de vez em quando para nossos filhos, vamos para a casa do Senhor, vamos aprender, vamos buscar um plano de salvação. Hoje você está jovem, mas amanhã pode estar velho, louvado seja Deus, e também não pode alcançar a salvação. Louvado seja Deus, porque é difícil, irmãos, eu creio assim que é difícil. A gente, louvado seja Deus, está na casa do Senhor, ter um filho afastado, uma filha afastada da casa do Senhor, louvado seja Deus. Então, nós sabemos, né, que dentro da casa do Senhor é o lugar para os nossos filhos estar. É o lugar para nós buscar entender, buscar saber quão grande é o que Deus tem em nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas eu creio sim que Deus é maravilhoso, que Ele pode um dia nos salvar, como salvou nós, pode salvar nossos filhos, pode salvar nossas gerações. Louvado seja Deus. Grande Deus. Tem aqui, irmãos, a palavra que Deus deu para mim essa noite. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele tem tudo escrito para nós. Deus preparou esse dia, mandou eu falar com esses irmãos que estão aqui. Louvado seja Deus. Deus preparou esse dia para aqueles que estão ouvindo. Eu não sei quantos que estão ouvindo, quantos que vai ouvir. Mas esta é a palavra que Deus me deu para mim aqui essa noite. E eu creio que essa palavra, ela vai iluminar teu caminho. Ela vai, louvado seja Deus, fazer aquilo como está escrito aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus. Já pensou, irmãos, vai ter uma lâmpada em nossos pés e uma luz para iluminar o nosso caminho? Nós temos tudo, irmãos. Nós vamos andar no claro, nós não vamos andar na escuridão, nós vamos andar no claro. Louvado seja Deus. E eu creio assim, irmão. Esta é a palavra que Deus me deu. Eu não sei como os irmãos recebeu, louvado seja Deus, mas eu sei o que Deus, somente até aqui, que Ele mandou eu falar essas palavras. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia.